Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tudo. Redes de Dona Nune. Então fique aí. No final eu volto. E quando eu voltar, vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom. Mas antes uma coisinha. O tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Beijo no teu coração. Fica com o vídeo que eu volto no final. Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, gente. Opa, tá alto. Eu tô com frio aqui, eu não sei, eu acho que eu vou sair da reta desse ar-condicionado, eu tô tremendo. Mas assim, primeiro, boa tarde para todo mundo e... Meu camarada João, o que você acha olhando para esse auditório, hein? E parece que cresce. Cresce e como cresce. Então, antes de eu começar, eu quero dizer que eu e o João, nós somos, além de camaradas, nós somos colegas do Coletivo Soberano. Então, a gente também está falando aqui em nome do Coletivo Soberano, né, que é um coletivo de streamers, mas não apenas isso. Tá? A gente está nessa trincheira da comunicação, mas a nossa luta é pela conscientização e organização da classe trabalhadora. Então, agradeço demais ao sindicato, agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E antes da gente falar, né, o que a esquerda deve fazer nesse governo Lula, eu quero voltar um pouquinho no tempo para que a gente pontue algumas coisas, talvez para muitos de vocês eu até seja redundante, mas eu acho que são assuntos importantes para a gente começar a nossa discussão. Então eu quero voltar um pouco no tempo, até o segundo governo Dilma, a transição do primeiro para o segundo governo Dilma. Tá? Por quê? Porque nós não temos como compreender o nosso momento político hoje sem compreender o que estava acontecendo no Brasil naquela época e o que estava e está acontecendo no mundo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a economia capitalista ela é capturada, né, por uma ideologia que sustenta na sociedade uma série de falsos princípios, coisas que são tratadas como irrevogáveis, como verdades absolutas. Então se vende uma ideia de que para o país se desenvolver, para o país crescer, é necessário austeridade fiscal, é necessário reduzir os gastos públicos, é necessário flexibilizar, né, as relações de trabalho, é necessário privatizações. Né? A questão é que quando a gente olha para a história dos países, nem os que se desenvolveram primeiro, nem aqueles que vão se desenvolver ao longo do século XX. Nenhum mundo se desenvolveu com free trade. Nenhum país do mundo se desenvolveu fazendo privatizações, abrindo mão da capacidade do Estado, né, de organizar e desenvolver a economia. Bom, mas se isso é verdade, por que 100% dos economistas ouvidos pela grande mídia diz o contrário? Por que a gente rebaixa tanto o nosso programa? Eu hoje ainda estava muito puto, com o perdão da palavra, com o que a gente está percebendo, tá, de movimentação na área de economia do governo. Eu fiz campanha para o Lula. Eu acreditava que era a melhor alternativa. E durante a campanha, eu escutei do Lula coisas como, por exemplo, é necessário abrasileirar o preço dos combustíveis.
por causa do famigerado PPI, que é o preço de paridade de importação. Para quem não sabe exatamente o que é isso, gente, hoje o preço praticado nos nossos combustíveis, tá, é o preço praticado por um país que não produz os seus combustíveis. Então o Brasil se comporta como um importador de combustíveis, sendo que nós somos produtores de combustíveis. Tá? E isso tem uma lógica, que é a lógica de expoliação da Petrobras. A Petrobras é a nossa principal empresa, né? E desde a sua fundação, desde o projeto da sua fundação, ela é sistematicamente atacada, né, pelas elites econômicas mundiais e também nacionais que estão relacionadas umas com as outras. E por que isso acontece? Porque empresas com o potencial da Petrobras, países com o potencial do Brasil, se fizerem o seu dever de casa, se seguirem o script dos países que se desenvolveram, o Brasil tem tudo para se desenvolver também. Saca? Não há, na literatura econômica, maiores dúvidas sobre o desenvolvimento econômico. Você pode pegar o autor mais liberal, até o mais heterodoxo, ou até mesmo os marxistas. Todos eles vão dizer mais ou menos a mesma coisa em relação ao desenvolvimento das forças produtivas. Bom, mas se a gente sabe a fórmula do desenvolvimento, e se isso é sabido no mundo inteiro, por que os países não fazem isso? Por que os países simplesmente não seguem os exemplos de sucesso, de desenvolvimento e se desenvolvem? Porque existe um problema político. Um problema político. Se a gente olhar os países que se desenvolveram ao longo do século XX, nós vamos ver Coreia do Sul, nós vamos ver Vietnã, nós vamos ver China. Tem outros, mas vamos se concentrar nesses 3 exemplos. China e Vietnã conseguem aplicar na sua economia as medidas que desenvolvem as forças produtivas, porque não há nesses países os entraves políticos que existem, por exemplo, no Brasil. Mas os motivos são bastante óbvios. Tanto China quanto Vietnã passaram por processos revolucionários. Tá? Então, a existência de um processo revolucionário proporciona uma liberdade política que os países que não passaram... Se nós olharmos para a Coreia do Sul, que embora não passou por um processo revolucionário, ela está inserida, o seu desenvolvimento está inserido ainda na lógica da antiga Guerra Fria, no sentido de que era interessante para os Estados Unidos haver uma economia capitalista desenvolvida naquela região. Isso não quer dizer, pura e simplesmente, que os Estados Unidos desenvolveu a Coreia. Mas isso quer dizer que os entraves políticos para o desenvolvimento da Coreia foram suspendidos pelos interesses do imperialismo estadunidense. E aí eles seguiram a fórmula, né? Protecionismo, bancos de desenvolvimento, a economia sendo desenvolvida, capitaneada pelo Estado. Foi isso que a Coreia fez. Não é essa balela que os liberais falam de investir em educação, simplesmente, e liberalizar fluxos. Não foi isso que aconteceu na Coreia. Bom, e por que eu estou dizendo isso? Nós não fizemos a nossa revolução e nem temos essa liberdade política em função de um interesse imperialista de que haja desenvolvimento no Brasil. Portanto, toda vez que o Brasil começa a arrumar a sua economia, minimamente, o Brasil nunca foi muito ambicioso nem muito ousado nisso, mas cada vez que minimamente a gente acerta alguma coisa na economia, nós passamos a sofrer uma pressão política violentíssima para desarticular isso que está sendo feito. Para vocês terem uma ideia, os economistas liberais, tá, eles consideram, em geral, pleno emprego, tá, uma taxa de desemprego em torno de 5%. Eu já acho isso um absurdo. Né? Para mim, pleno emprego é pleno emprego. Para mim, pleno emprego é o que a gente tinha na União Soviética. Tá? Mas os economistas liberais classificam pleno emprego 5%. Aqui no Brasil, eles vão dizer, aqui é um pouco pior. Porque, dada a estrutura produtiva que o Brasil tem, 5% de desemprego é pouco. Então, os economistas liberais falam que é necessário no Brasil uma taxa de desemprego
de 9% para que a inflação não acelere. Preste atenção no que eu estou dizendo. Os economistas liberais têm a pachorra de dizer que para que o Brasil não tenha inflação, é necessário que 10% da força de trabalho esteja desempregada. Vejam, isso não é uma anomalia. Gente, 10% de desemprego é uma taxa elevadíssima. Elevadíssima. É coisa parecida com o que a gente tem hoje, com o mercado de trabalho altamente deprimido. E, pasmem, para os liberais, isso é o que está bom. Isso é o que está bom. Mas vejam, onde é que eu quero chegar com isso? Durante o governo Dilma, a Dilma fez várias barbeiragens econômicas, enfim, entre acertos e erros, teve muita coisa ali que a gente pode reprovar. Mas, independente disso, em dado momento do governo Dilma, o Brasil chegou a ter 4% de desemprego. Isso, para nós, é um desemprego muito baixo. Veja, se os liberais dizem que o interessante é que a gente tenha pelo menos 9% de desemprego, se você abrir uma coluna de Samuel Pessoa, na Folha de São Paulo, ele vai estar lá dizendo, olha, 8, 9% de desemprego é o que o Brasil precisa, se não acelera a inflação. Isso que ele vai dizer. Então imaginem o que esses caras vão pensar de um Brasil com uma taxa de desemprego de 4%. Isso não pode ser tolerado, gente. Por quê? Porque quando o desemprego diminui, a classe trabalhadora fica mais empoderada. Michel Kalecki, que é um economista que eu gosto, né, inspirado ali em Rosa Luxemburgo e do Dan Baranovsky, ele vai dizer o seguinte: o desemprego é disciplinador. O desemprego é disciplinador. Né? Porque se você tem um alto nível de emprego, a classe trabalhadora, ela tem mais poder de negociação na hora de conseguir um emprego. Agora, se o desemprego é muito alto, você não tem opção. Você é obrigado a trabalhar por aquilo que aparece. Portanto, o desemprego ele é disciplinador. E essa disciplina tem a ver com a diminuição do poder político da classe trabalhadora. Classe trabalhadora mais empoderada, organizada, preferencialmente sindicalizada, né? É uma classe trabalhadora que tem mais poder de conquistar direitos. E aí eu entro num outro ponto fundamental. A democracia burguesa não é um regime de concessão. Tudo que a gente tem na democracia burguesa de direito trabalhista foi conquistado a ferro e fogo pela classe trabalhadora. Então, se nós não nos organizarmos, se nós não lutarmos, nós não apenas não conquistamos mais direitos, como nós rapidamente perdemos. E isso é muito evidente na reforma trabalhista que a gente teve. Porque aqueles direitos perdidos, como que num passo de mágica agora, num intervalo curtíssimo de tempo, foram direitos conquistados a duras penas ao longo de décadas de luta da classe trabalhadora. Então vejam como é difícil conquistar e como é fácil perder. Só que eu quero comentar rapidamente aqui com vocês uma lógica interna do capitalismo. O capitalismo, gente, é um sistema que depende da reprodução do capital. Tá? Reprodução do capital. E há uma lógica no capitalismo que funciona da seguinte maneira. Os capitais menos produtivos transferem parte da riqueza por si produzida para os capitais mais produtivos. Eu não quero entrar aqui num economês mais complicado, mas basicamente o que acontece? Eu acho que falando assim talvez vocês entendam. O capitalista ele precisa ganhar da concorrência. Né? Ele precisa baratear seus custos para ele ter um diferencial de preço. Claro que também vai ter um diferencial do produto, mas o diferencial de preço é fundamental. O valor dos produtos na economia capitalista, o valor das mercadorias, ele é diretamente relacionado, né, com a quantidade de trabalho abstrato ali depositado. E os valores, eles são constituídos, assim, com o perdão da simplificação, a partir de uma média. E quando o capitalista consegue ser mais produtivo que a média, ele fica naquilo que nós chamamos de superlucro, ou mais valor extraordinário. Então, mais valia extraordinária ou mais valor extraordinário. Exatamente. Então, o que acontece? Quando o capitalista
consegue isso, ele se apropria de uma maior fatia do valor do conjunto da produção capitalista. E onde eu quero chegar? Isso também existe na lógica entre os países. Portanto, os países desenvolvidos... A voz já está falhando, eu joguei ela o dia inteiro. Vamos lá. Entre os países desenvolvidos, essa mesma lógica também existe. Por quê? Porque os países desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque são mais produtivos. A forma que eles conseguem essa produtividade é uma outra discussão que eu não vou entrar agora. Mas, em geral, eles são mais produtivos. E esta produtividade, ela é diretamente relacionada com o que Marx chamou de capital constante. O que é o capital constante na composição orgânica do capital? São as máquinas, os equipamentos e a tecnologia empregada na produção. E conforme você vai desenvolvendo as forças produtivas, né, você vai tornando elas mais produtivas, você vai alterando a composição orgânica do capital, aumentando a parcela do capital constante e reduzindo a parcela do capital variável. O capital variável é a força de trabalho. É o trabalho do trabalhador. Só que tem um porém nessa história. Só o que reproduz valor na economia capitalista é o capital variável. Não há produção sem trabalho humano. Ah, mas a máquina, o robô produziu. Alguém produziu o robô. Não existe produção sem trabalho humano. Então, o que reproduz o valor enquanto uma relação social na sociedade é o trabalho humano. Só que quando você desenvolve a economia capitalista, em função da busca por esse superlucro, né, por esse mais valor extraordinário, o capitalista vai aumentando a participação do capital constante na composição orgânica do capital. Ou seja, você diminui a participação do trabalhador e aumenta a participação, o perdão da simplificação, de máquinas, equipamentos e tecnologia. O que a gente sabe a partir do senso comum? Quanto mais mecanizada a produção, tendencialmente mais produtiva. Então os capitalistas brigam para aumentar a sua produtividade. Porque aumentando a sua produtividade, no conjunto do capital global produzido na sociedade, maior parte deste valor produzido acaba sendo apropriado pelo capitalista mais produtivo. Bom, vamos levar isso agora para a lógica entre os países. Os países mais produtivos acabam se apropriando de uma fatia maior do valor produzido pelo conjunto da economia capitalista. Vejam, o que é a especialização das economias dos países desenvolvidos? Vocês conhecem algum país desenvolvido que seja o maior produtor de proteína do mundo? Vocês conhecem algum país desenvolvido que seja o maior produtor de soja do mundo? Ou que se baseie na produção de soja? Não. 100% dos países desenvolvidos, tá, ou tem uma indústria de alta tecnologia desenvolvida, ou tiveram. Porque na economia, alguns economistas tratam assim, mas eu acho que é didático, existe um arco da indústria. Tá? Ou seja, o país se desenvolve a indústria, ele ganha a produtividade. Num processo de desenvolvimento capitalista, pode até haver uma desindustrialização no país desenvolvido. Só que aí nós vamos ter aquilo que os economistas liberais chamam de desindustrialização natural. Ou seja, há uma substituição do trabalho da indústria pelo trabalho em setores de serviços sofisticados. Então você vai ter serviços bancários, você vai ter serviço de consultoria, você vai ter serviços de auditoria, de advocacia, de grandes empresas, enfim, você substitui o salário da indústria por um salário no setor de serviços sofisticados. É algo parecido com o que aconteceu na Suíça, tá? Embora a Suíça também seja bastante industrializada. Bom, só que, por exemplo, existe um outro tipo de arco da indústria. Quando o país ele não consegue desenvolver suas forças produtivas, acontece aquilo que alguns economistas liberais chamam de desindustrialização precoce. Ou seja,
o país ele não consegue passar por um momento de desenvolvimento da indústria e evoluir para uma sociedade baseada em serviços sofisticados. Então você tem um aborto do crescimento da indústria e a substituição dessa indústria nascente por uma economia baseada em serviços de baixa produtividade. Então você vai ter a economia da padaria, você vai ter a economia do barbeiro, você vai ter a economia do Uber. É aí que a gente está. O Brasil passou por um processo de desindustrialização antes de se transformar numa economia industrial pujante. Só que, quando isso acontece, a gente achata o salário da classe trabalhadora. Porque quanto mais produtiva é a indústria, quanto mais produtiva é a atividade, tendencialmente, melhores os salários. Né? Como é que uma barbearia vai pagar funcionários um bom salário? Né? Acho que a gente consegue entender por que não há margem para isso. Agora, numa grande indústria, né? Sim. E outra que a grande indústria ela gera uma cadeia de alta produtividade. Vou pegar um exemplo bom brasileiro, a Embraer. A Embraer é uma das poucas empresas do mundo que sabe produzir avião. Imaginem a cadeia produtiva necessária para a produção de aviões. Né? Quantas empresas de tecnologia são necessárias para que a gente consiga produzir um avião? E essas empresas de tecnologia, elas precisam de engenheiros, elas precisam de advogados, elas precisam de técnicos de toda sorte. Ou seja, profissionais mais qualificados, mais produtivos e que recebem melhores salários. Então, o segredo dos países desenvolvidos é o desenvolvimento do setor industrial, da produtividade, que gera melhores salários. Com melhores salários, a sociedade como um todo aumenta a sua produtividade e desenvolve as forças produtivas. Pois bem, vamos juntando as coisas que eu falei até agora. Primeiro, o caminho para esse desenvolvimento a gente conhece. A gente só precisaria fazer aquilo que os países que se desenvolveram fizeram. E a gente sabe que seguindo esse caminho, nós vamos ter melhores salários, nós vamos ter melhor na qualidade de vida dos trabalhadores. Ok, mas por que a gente não faz isso? Aí voltando para o que eu falei, há um problema político. E aí tem uma outra questão. Lembra que eu falei da questão da transferência do valor dos capitais menos produtivos para os mais produtivos? Então vamos pensar o seguinte. Não tem como, na economia capitalista, todos os capitais terem o mesmo nível de produtividade. Tá? Invariavelmente, alguns capitais são mais produtivos que outros. E sempre acontece essa transferência do valor, dos menos produtivos para os mais produtivos. Se os menos produtivos começam a ficar mais produtivos, eles ameaçam essa transferência estrutural do valor dos menos produtivos para os mais produtivos. Agora vamos pensar nos países. Nós temos um pequeno conjunto de países ricos no mundo. Eu acho uma coisa meio bizarra. 200 e poucos países, cerca de 20 mais ou menos são desenvolvidos. Depois eles dizem que essa porcaria deu certo. Deu certo para quem? Essa sempre é a pergunta que a gente tem que fazer. Pois bem, se mais países não desenvolvidos começam a desenvolver a sua produtividade, isso representa uma ameaça para essa transferência estrutural do valor para os países ricos. E vamos pensar o seguinte, os países ricos são ricos por causa desse tipo de transferência estrutural da riqueza. Não só por isso, mas por isso também. Então, se países como o Brasil, como a América Latina como um todo, começam a se desenvolver, essa hierarquia internacional da transferência do valor, ela fica ameaçada. Os países mais desenvolvidos, os donos da bola, os donos do campinho, se sentem ameaçados. E aí acontece uma coisa que o liberal nega. O imperialismo bate na nossa porta. A política internacional começa a se articular, né, para interferir politicamente em estados que ameacem passar por esse tipo de processo. Agora vamos voltar lá para o que eu falei da Dilma. A Dilma, nós poderíamos fazer muitas críticas aqui, enfim, é uma outra discussão, mas o fato é, durante o governo Dilma, a taxa de desemprego no Brasil bateu 4%. Isso acendeu um sinal de alerta
violentíssimo, tanto nas potências estabelecidas, as potências do imperialismo, quanto na nossa burguesia nacional, porque é uma outra mentira, não há burguesia nacional. A nossa burguesia, ela é subserviente, e isso tem uma explicação histórica. A formação da nossa classe burguesa não fez aqui no Brasil, tá, uma revolução burguesa. Nós tivemos uma transição burguesa. Se nós tivéssemos tido pelo menos uma revolução burguesa, tá, talvez nós tivéssemos uma burguesia que defendesse mais interesses nacionais. Nós não temos isso, gente. A nossa burguesia não está nem aí para o desenvolvimento do Brasil. Eu não sei como é que está hoje, mas até poucos anos atrás, o presidente da Fiesp, né, a Federação da Indústria de São Paulo, sequer tinha indústria. Não sei como é que está hoje, mas sequer tinha indústria. Por quê? Porque essa galera não é industrial. Aqui no Brasil, a nossa burguesia, ou ela está no agro, ou ela está no rentismo. O resto é uma burguesia muito pobre. E ambas, tanto a burguesia do rentismo quanto a burguesia do agro, não dependem do nosso mercado interno. Por isso que eles não estão nem aí para o desenvolvimento do Brasil. Então não há burguesia nacional. Então o que acontece? A burguesia internacional e a burguesia nacional, que trabalham em parceria com essa burguesia internacional, isso desde a colônia, tá, também acendeu esse sinal de alerta. De modo que a gente viu a história acontecendo, né, do golpe contra Dilma. Foi necessário uma manipulação social gigantesca para desconstruir tudo aquilo que foi construído às duras penas para criminalizar o Partido dos Trabalhadores. Eu tenho muitas críticas ao Partido dos Trabalhadores. Né? Não é essa a questão. Mas foi a primeira vez que, em determinada medida, né, tinha um estranho na sala. O Lula até hoje é considerado um estranho na sala para a nossa burguesia. Por mais que tente agradar a burguesia de todas as maneiras, parece que a burguesia sempre tem os dois pés atrás com ele. Então tinha estranho na sala. Pois bem, foi necessário criar uma situação no Brasil de modo a interromper aquele processo. E o que eu gostaria que vocês entendessem é que a interrupção deste processo, ela se dá, na minha avaliação, em função desta mecânica do valor. É necessário manter a economia brasileira agroexportadora. Porque a economia agroexportadora, ela é menos produtiva. É necessário mantermos no Brasil um setor de serviços pobre. Por quê? Porque o setor de serviços pobre é menos produtivo. E enquanto o Brasil for menos produtivo, o Brasil vai estar continuando transferindo a riqueza aqui produzida para os países mais desenvolvidos. Então, a parada é do tipo assim: façam o que a gente diz para se desenvolver, não façam o que a gente faz. Não façam o que a gente faz. Porque se você vai tentar vender minério para os Estados Unidos, se você vai tentar vender soja para os Estados Unidos, se você vai tentar vender chips de computador para os Estados Unidos, vocês vão ver como é que funciona o livre mercado lá. Então, assim, é livre mercado para os outros, para nós não. Qual o objetivo por trás dessa ideologia? O objetivo por trás dessa ideologia é impedir o desenvolvimento de países como o brasileiro, como o Brasil. Porque se a gente não desenvolve as nossas forças produtivas, a gente mantém esta lógica, tá, de transferência estrutural da riqueza. A gente continua produzindo soja e importando computador. Tem muito mais valor agregado, que gera uma cadeia muito mais produtiva, que emprega muito mais gente. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem para começo de conversa é: a centralidade do capitalismo, os países desenvolvidos, capitaneados pelos Estados Unidos, estão sob ameaça. Hoje, a gente vive o que eu chamo de capitalismo tardio. E o capitalismo, ele vai mercantilizando novas áreas da vida para continuar se expandindo. E esse limite está cada vez mais apertado. Está cada vez mais apertado. Então, o capitalismo, ele precisa cada vez mais, né, expandir os seus tentáculos, como diria o camarada João, né, por todo o planeta. Só que agora, não de agora, mas nos últimos anos, surgiu mais um problema, que é a China. A economia chinesa, embora tenha relações de produção capitalistas,
ela é comandada por um partido comunista e tem uma lógica de planejamento e é baseada na produção. Os chineses começaram a crescer rapidamente a partir do momento que passaram a investir na criação de mercados. A China cria mercados como louca. E vai expandindo, vai construindo, vai expandindo. E é uma lógica diferente da lógica capitaneada pelos Estados Unidos, que é uma lógica financista. Então é um capitalismo muito mais centrado na reprodução do capital fictício ou na reprodução do capital sem, né, a parte produtiva, aquilo que o Marx vai chamar de D', sem passar pelo DM, D'. Tá? Os mais iniciados aqui talvez a galera entenda. Mas assim, sem passar pela produção. Né? Sem passar pela produção. É capital reproduzindo capital. Então, onde nós estamos? Nós estamos num momento onde as potências centrais, lideradas pelo capitalismo, desenvolvidas, estão ameaçadas por um novo tipo de economia que eles ainda não entendem muito bem, né? Desconfiam, a China vai quebrar todo ano, eu não sei como é que um país que tem a maior reserva de dólares do mundo vai quebrar, mas enfim, eles dizem isso. Né? E, ao mesmo tempo, eles têm que garantir que os fluxos de capital dos países não desenvolvidos para os países desenvolvidos permaneçam. Isso está fazendo com que os países liderados pelos Estados Unidos acentuem a sua luta política pela manutenção das suas áreas de influência. Então, como há uma necessidade dos países desenvolvidos de manter os países não desenvolvidos pobres para que a transferência da riqueza continue acontecendo, ainda há um agravante. Além disso, que já é uma preocupação permanente dos países desenvolvidos, ainda tem a China crescendo. Começando a fazer parcerias com outros países, tentando formar uma espécie de bloco, com uma economia baseada no produtivismo. Então pensem no seguinte, nós estamos diante de uma espécie de nova Guerra Fria. É uma guerra do capitalismo financista, liderada pelos Estados Unidos, contra uma lógica produtivista capitaneada pela China. Isso fez e vem fazendo cada vez mais os países ricos interferirem politicamente nos países não desenvolvidos. Então você vai ter essas primaveras por aí. Então você vai ter golpes de Estado, mais diretos, mais indiretos. Isso muda, mas eles interferem. Então você vai ter coisas esquisitas, como por exemplo aquela Operação Lava Jato, que vai começar depois do curso que os americanos vêm dar em Brasília, que por um acaso Sérgio Moro estava lá. Eles começam a investir nessas coisas. Porque se antes dessa ameaça chinesa já era importante garantir que os países pobres não vão ficar ricos, agora ficou mais decisivo ainda fazer isso. Portanto, gente, e aí eu vou encaminhando para o fim, jamais, sem um processo revolucionário ou sem uma autorização das potências desenvolvidas, qualquer país vai poder desenvolver um projeto de desenvolvimento econômico sólido, sustentável e que perdure no tempo. Porque se isso começa a ser feito, esses países ricos vão interferir na política. Por isso que eu disse lá atrás, o problema não é saber o que fazer para desenvolver a economia. O problema é ter espaço político para isso. Nós estamos vivenciando isso hoje, galera. A gente viu o Lula, durante a eleição, prometer que iria abrasileirar o preço dos nossos combustíveis. Hoje a gente convive com uma precificação dos combustíveis, que é o PPI, esse preço de paridade de importação, que eu falei antes, que faz com que o Brasil se comporte como um país importador de petróleo e não produtor. Isso só existe para garantir o saque que está sendo feito à Petrobras. Você tem uma noção, nos últimos meses do governo Bolsonaro, a gente observou na Petrobras uma repartição de dividendos superior aos lucros da empresa. Resumindo e simplificando, a Petrobras estava pegando empréstimo para distribuir para acionista. Zerou praticamente o investimento. E a gente só não passou por um processo de desabastecimento porque os investimentos feitos no período do PT garantiram a elevação da produtividade no pré-sal. E vamos lembrar o que os liberais falavam no pré-sal. Não, isso é bobagem.
Não dá para tirar petróleo lá de baixo. Não tem tecnologia para isso. A gente já está fazendo isso há muito tempo. Né? Então, foi feito todo esse processo de desconstrução, gente, da Petrobras para garantir essa transferência estrutural da riqueza. O que aconteceu essa semana? Não se fala mais em revogar o PPI. Eu não ouvi mais. Não se fala mais nisso. Agora, ontem, a gente ouviu que vai voltar a oneração tributária sobre os combustíveis. Isso vai gerar uma pressão inflacionária. E aí, desculpem, mas eu fico puto quando eu vejo o Lula ir lá falando, pô, mas o presidente do Banco Central, pô, mas a taxa de juros, pô, mas não sei o quê. Tá, mas na hora de fazer alguma coisa, o que foi feito? A taxa de juros está alta porque o Banco Central persegue uma meta de inflação que a gente não está conseguindo alcançar. Só que quem define essa meta de inflação são 3 pessoas. 2 indicados pelo Lula e o presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Bolsonaro. Se fosse vontade política do Lula, ele mudava a meta de inflação, subia isso um pouco, abria margem para cair o juro. Por que o Lula não faz isso? Porque ele é mau? Eu não classifico assim. Eu digo que o Lula não faz isso porque não há espaço político para ele fazer isso. Talvez houvesse um pouco mais. Eu gostaria de um pouco mais de ousadia do Lula, vai. Talvez um pouco de espaço ele tenha aí. Mas ele não pode fazer o que ele quiser. Sob pena de um ataque mais voraz do imperialismo sobre ele. Ou seja, há entraves políticos que impedem que a gente faça as coisas que a gente sabe que tem que fazer. E aí eu chego no fim dessa minha primeira fala aqui, dizendo o seguinte, ora, se o nosso entrave é político, a gente tem que ter 2 coisas em mente. Primeiro, das limitações da democracia burguesa e da social-democracia. O Lula é um cara com uma origem dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores é um partido de esquerda, centro-esquerda, enfim, como vocês queiram, mas não é um partido revolucionário. Há muito tempo que o objetivo do PT é administrar o país, portanto, administrar os interesses da burguesia, conciliando com a classe trabalhadora para não se desconstituir politicamente e continuar ganhando as eleições. Então, eles vão sempre atender em alguma medida a classe trabalhadora, mas jamais rompendo com a burguesia. Não há interesse no Partido dos Trabalhadores de romper com a classe burguesa. E o meu ponto é, enquanto não houver esta ruptura, não haverá espaço político para o desenvolvimento das forças produtivas do Brasil. Não há. Ah, Humberto, então a gente não devia ter votado no Lula. Não, acho que a opção era o Bolsonaro. Né? No segundo turno, a opção era o Bolsonaro. Então, ok. Agora, nós não podemos ter a ilusão que nós vamos conseguir nos desenvolver sem alterar esta lógica política. Vocês estão entendendo? Não adianta agora a gente, elegemos o Lula, beleza, vamos sentar que tudo vai melhorar. Não vai. Não vai. Na melhor das hipóteses, nós vamos colocar um freio em determinados avanços liberais. Na melhor das hipóteses. Não vai mudar. Então, assim, para encerrar essa minha primeira parte, o que eu gostaria de dizer? Só tem um meio de mudar. Só tem um meio de mudar. É se libertando destas amarras políticas, para que a gente possa fazer aquilo que é necessário para desenvolver a economia. E na minha interpretação, não há outra forma de desenvolver esta liberdade política sem passarmos por um processo de ruptura política, ou seja, sem passarmos por um processo revolucionário. Eu acredito na Revolução Brasileira. Se vocês acham que eu sou um sonhador, me julguem. Mas eu vou morrer acreditando na Revolução Brasileira. Porque de outra maneira, nós vamos sempre dar esse voo de galinha e cair. Por isso que uma sala cheia que nem essa, para ouvir esse tipo de discurso, é o que de fato a gente precisa. Porque aqui a gente está tentando colocar essas coisas para gerar uma reflexão. Eu não gosto de me colocar como dono da verdade, que conduz a massa, não sei o quê. Eu me considero mediador. Tá? Mas eu estou aqui tentando fazer essa mediação com vocês. Tentando botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Né? Porque senão a gente cai sempre naquela, não há alternativa. É uma questão de matemática.
não dá para reduzir o juro, não dá para mudar o preço dos combustíveis. E acaba que a gente nunca consegue mudar nada. Mas enquanto a gente não mudar essas estruturas, nós temos estruturas políticas muito mais poderosas impedindo que a gente faça o que tem que ser feito. E no limite, essas estruturas políticas, elas levam o país à guerra. Eles desconstituíram a Dilma, tomaram o pré-sal, venderam a Petrobras, dilapidaram o país. Não precisou invadir com os soldados. Se precisasse, eles iriam invadir. Que nem invadiram o Iraque, que nem invadiram o Afeganistão, que nem invadiram a Síria, a Líbia e tantos outros lugares. Então, assim, eles primeiro mandam os assassinos econômicos. Depois eles mandam os assassinos políticos. E no final, se não der certo, eles mandam os soldados com as armas. Mas não há possibilidade de desenvolvimento sem libertação política. E a libertação política só vem com a vitória da classe trabalhadora organizada na Revolução Brasileira. Tá? E é isso que eu gostaria de começar dizendo para vocês. Muito obrigado. Boa noite a todos. Primeiro quero agradecer o convite. Eu não sou um homem de fé, eu sou ateu, mas que Deus capacite o escolhido, já que eu escolhi o capacitado, porque vim depois do Humberto para falar, é foda. A primeira coisa que eu quero falar é da alegria de poder estar tendo esta conversa dentro de um sindicato. O sindicato é um lugar formativo para mim. Eu fui fundador de um sindicato, eu fui o primeiro presidente do meu sindicato. A luta sindical, ela não pode ser o nosso horizonte máximo, mas a gente nunca pode perder o horizonte da luta dos trabalhadores organizados. Por quê? Porque se alguém civilizou minimamente o capitalismo durante toda a sua existência, foi a luta abnegada dos homens e mulheres que deram seu sangue, seu suor, sua linfa, para que a gente tivesse o mínimo de direitos à nossa própria sobrevivência. E o sindicato é muito importante nesse sentido. É muito engraçado quando a gente para pensar na história dos sindicatos. Eu vou me permitir fazer um breve adendo aqui para falar brevemente sobre isso, né? Que a primeira legislação que a gente vai ter de sindicalização, de permissão de sindicalização, é também a primeira legislação de cerceamento dos sindicatos. Primeira vez que a gente tem uma lei sobre sindicatos é a Lei Le Chapelier, em 1791, na França. Tá? Nós estamos depois já do período, né, do nosso querido Robespierre, saudade de tudo aquilo que não vivemos, matou foi povo, né? E já estamos sob a égide do constitucionalismo, né, o mais girondino possível. Qual que era a ideia dessa primeira lei? A ideia dessa primeira lei era cercear a luta do povo. A palavra sindicato é uma palavra antiga, ela vem do grego, ela passa pelo latim. Desde o seu início, ela tinha a ver com a representatividade. Fosse de alguém que defendesse publicamente um grupo de pessoas, como era em Roma, fosse alguém que tivesse a capacidade jurídica de falar em nome de um grupo de pessoas, normalmente que não eram cidadãos, porque o cidadão e o trabalhador nunca foram a mesma coisa na Grécia, né, de quem a gente é, da nossa democracia. Então, é muito importante a gente entender também esse percurso histórico para a gente entender que os altíssimos ideais da Revolução Francesa dos burgueses escondem o povo com P minúsculo no povo com P maiúsculo, que só existe no céu do idealismo. Que a verdadeira igualdade que sempre foi pregada é a igualdade do rico e do pobre dormirem embaixo da ponte. Quem lutou contra isso?
quem civilizou minimamente, aqueles que se arvoram a se dizer donos da civilização no Ocidente, foram as massas trabalhadoras, foram as massas dos explorados. A luta sindical, a luta dos trabalhadores no Brasil, ela é muito antiga. A primeira greve que a gente tem na nossa história registrada é de 1858. Sindicatos, as organizações de trabalhadores no Brasil vão surgir no século XX. Aí a gente pensa, mas na Europa deve ter sido muito diferente. Um tanto quanto. Né? Por mais que as organizações de trabalhadores vão surgir no começo da década de 20 do século XIX na França, no final da década de 20 do século XIX na Inglaterra, elas só vão ser autorizadas por lei no final do século XIX. A França, que faz a primeira lei sindical, autoriza a existência de sindicato dos trabalhadores com representatividade dos trabalhadores 100 anos depois. Então a gente está num ambiente aqui que é um ambiente de luta. Quando a gente entra num sindicato, quando a gente escolhe, opta por vestir a camisa da nossa categoria, nós estamos lutando por aqueles que lutaram antes de nós e que morreram para a gente ter o que a gente tem. Nós estamos lutando pelos nossos irmãos e irmãs que estão na mesma situação que a gente, e a gente está lutando por aqueles que ainda nem nasceram. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no sindicato para poder falar disso, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter isso como perspectiva. O Humberto é um gênio da história econômica. Eu tenho a mais profunda e a mais profusa admiração pelo Humberto, porque nós, de humanas, temos um problema com número. Né? Matemática é um negócio difícil. O Humberto, não. O Humberto é dessas raras pessoas que tem uma facilidade muito grande de transitar entre esses campos. Eu sou um homem da história social, da história cultural. Eu vou me permitir um outro approach, diferente do Humberto, para a gente chegar no mesmo ponto e, quem sabe, a gente complementar a fala de um com a fala do outro. Né? O Humberto trouxe aqui uma base material sólida que eu quero trazer um pouco aqui daquilo que já... Quero falar um pouco rapidamente de colonialismo, falar um pouco rapidamente de imperialismo. Né? Nós somos uma nação que foi formada a partir do colonialismo. Tem um filósofo camaronês que, apesar de ser muito liberal e safado, gosta muito de Foucault, ele também lê Fanon, então a gente perdoa o Foucault, principalmente quando ele era mais novo, e pega a parte que ele leu Fanon, que é o Achille Mbembe. O Achille Mbembe, quanto mais velho ele foi ficando, melhor ele foi ficando. O Achille Mbembe fala que o colonialismo é o devir negro do mundo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o racismo é a pedra de toque do colonialismo. E que o colonialismo funciona transplantando o racismo que nasce primeiro contra o homem negro, contra o continente africano, homem aqui no sentido, obviamente, plural de humanidade, né, a todo e qualquer povo periférico, a todo e qualquer povo originário, a todo e qualquer povo que não seja europeu. E dentre os europeus, todo mundo é verde, mas quem é verde, 10% ali no fundo. E a gente tem que lembrar que a primeira colônia de Dona Inglaterra fica do lado da Inglaterra e chama Irlanda. Enfim, quando ele fala isso, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a ótica que enseja a nossa contemporaneidade a partir do que foi a nossa modernidade é uma ótica que renega a alteridade. O eu não é igual a eu. É a dinâmica do senhor e do escravo. Quando o colonizador olha para o colonizado, ele não vê um outro ser humano, ele vê uma coisa. Nós, para o centro do capitalismo, para os neocolonialistas do imperialismo, continuamos a ser coisas. E como coisas, eles continuam a se sentir completamente à vontade
para atropelar a nossa soberania, porque para ele a soberania pertence aos humanos. Eles não nos consideram assim. Não adianta às 23h59 a França de Emmanuel Macron falar que se recusa a assinar um acordo com o Mercosul, porque lá estão destruindo as florestas tropicais, e à meia-noite o BNP Paribas ser o principal investidor desta destruição. Uma coisa é quando você visita o Canadá, outra coisa é quando o Canadá visita você. Nós temos que entender que essa dinâmica que começa no colonialismo e deságua no imperialismo se mantém no neocolonialismo. Dizer que isto terminou, dizer que, João, mas você é um marxista ortodoxo, você parou na história, o período colonial acabou, vivemos após balela. Nós, marxistas, trabalhamos com a realidade material. A realidade material é que, da mesma forma que o Lula não teve espaço interno para poder pressionar um pouco mais, seja a política do câmbio, seja a política do PPI, seja a política dos juros, nós não tivemos espaço externo sem pressão. Se a gente resiste à pressão ou não, é outra coisa. A gente deveria ter a pressão e deveria ter ido além. Mas que houve a pressão, houve. A gente dá o nosso voto ridículo e patético na resolução da ONU da Ucrânia, que acontece na semana passada. Vou me permitir um adendo aqui só para explicar a situação para quem não entende. Resolução da ONU vale alguma coisa? Não. Resolução da ONU não vale nada. Se resolução da ONU valesse alguma coisa, não tinha mais nazismo, não tinha mais bloqueio em Cuba. Todo ano se faz uma resolução na ONU em relação ao bloqueio, e todo ano se faz uma resolução na ONU para combater o nazismo. Depois vocês olhem quem que vota contra o nazismo sempre todo mesmo ano. Tirem suas próprias conclusões. A resolução da ONU não vale nada, mas ela é tipo de pressão e é indicativa de poder de batalha político. O Brasil está, mais uma vez, num momento em que pode aproveitar desse momento se ele tiver o mínimo de ousadia, ou ele pode deixar este momento passar e dar outro voo de galinha, como diz o Pé. Nós estamos recebendo a presidência do Banco dos BRICS num momento de multipolaridade, onde temos uma capacidade de brigar com investimentos estrangeiros, não necessariamente uma política de alinhamento automático, como foi a subserviência do Bolsonaro ao governo do Trump. Beleza. Aí vai ser o Lula, me faz uma visita no Cone Sul primeiro, muito bonito, muito bacana, a instituição agradece, né? Está lá escrito no nosso artigo que tem que buscar a primeira integração do Mercosul. Segunda visita dele vai para os Estados Unidos. Quando ele chega na visita dos Estados Unidos, o que nós esperávamos minimamente? Olha que as nossas expectativas são baixas. A gente esperava minimamente que ele fosse trabalhar, por exemplo, no pacto anti-inflação, que ele fosse trabalhar em agendas econômicas. O que vai ser trabalhado lá? Amazônia. O conceito mais difuso possível e mais fácil para permitir aos democratas estadunidenses continuarem a fazer o que eles sempre falam, né? Que é colocar uma capa mais bonita, continuar as guerras que depois vão ser continuadas internamente. Então, falhamos nisso. Se a gente votasse nulo, se a gente simplesmente tivesse virado e falado assim, olha, são 3 horas da tarde, o ônibus do meu embaixador não passa mais, ele mora longe, a casa dele é ruim, ele teve que voltar, não tem como, nós vamos abster. A gente não tinha perdido absolutamente nada. Como a gente teria se feito a abstenção, é muito mais fácil da gente se colocar num papel de mediador internacional, tendo abstido da votação, do que tendo votado a favor de alguém. E a gente não ia chegar na reunião do BRICS com todo mundo olhando e falando, então você foi o único.
que votou contra nós. Foi isso que a gente fez. Por que a gente fez isso? Por causa da pressão que é exercida. Até que ponto essa pressão pode ser dirimida, vem do que o Humberto falou. Quem vai conseguir dirimir essa pressão vão ser as pessoas que estão atualmente, mais uma vez, conciliando nas coisas que sequer era necessário conciliar. Ainda não acredito. Mas a gente tem que entender que existe uma longa duração histórica que justifica este ponto que a gente está chegando. O Lenin, em 1906, quando ele vai falar, né, do problema dos economicistas dentro da Rússia, ele já levanta a seguinte bola. A questão não é abandonar as pautas de hoje, não é abandonar as pautas minhas. Quem está virando e falando assim, não lute pelo aumento do trabalho, do salário, não lute pela diminuição das horas trabalhadas, não lute por uma legislação dentro dos modos burgueses, no caso do Lenin, tsaristas, que te permita um pouco mais de organização do trabalho. Mas não lute só com isso. Não se contente só com isso. O que a gente tem que entender é que os nossos sonhos não cabem numa urna. Os nossos sonhos jamais serão realizados sob a égide do Estado democrático de direito burguês. Por quê? Porque ele não é democrático e ele não é de direito na forma como ele se vende. Ele não é democrático porque ele representa uma ditadura da burguesia contra o proletariado, e ele não é de direito da forma que ele se vende, porque neutro é sabão de bebê. Não tem nada mais descolado da realidade do que o positivismo. Tá? E não há, no Brasil, nenhum defensor maior do positivismo do que o Partido dos Trabalhadores. E isso levou à bancarrota do Partido dos Trabalhadores. Eu espero de todo o coração que eles sejam capazes de aprender com os seus erros, de cometer novamente, e novamente, e novamente. Quando a gente teve o golpe ele foi uma combinação de elementos políticos com elementos jurídicos. A gente tem que lembrar, que eu lembrar de Pachucano, a forma jurídica é uma forma sobredeterminada. Ela é determinada pela base econômica, mas ela também é sobredeterminada por outras esferas que estão ali agindo sobre ela. Né? O lawfare, o uso da lei contra uma determinada pessoa, na mídia também, muito bem dito, ele foi aquém de qualquer reação do Partido dos Trabalhadores. Muitas vezes vocês viram eles falando assim, não, nós vamos permanecer, porque é um absurdo, isso aqui não tem como, não tem prova. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que quem paga a banda coloca a música. A gente não precisa acreditar que vai ser dessa vez que a conciliação entre dois senhores antagônicos vai dar certo, porque a conciliação entre dois senhores antagônicos nunca deu certo. Se alguém me mostrar um único exemplo histórico na contemporaneidade em que a conciliação entre os trabalhadores e a burguesia gerou benesses para os trabalhadores e não gerou posteriormente uma traição da burguesia contra esses trabalhadores, eu abandono o comunismo e eu abraço a social-democracia. Até o presente momento, não existe nenhum caso histórico, em momento nenhum, em lugar algum do planeta. Ainda assim, todo social-democrata, todo reformista acredita que ele está enfrentando a roda e descobrindo o fogo quando ele oferece a conciliação. Toda vez que você abandona a pauta máxima
para buscar a pauta mínima, você termina sem pauta nenhuma. Isso é natural. As correntes se rompem nos elos mais fracos. Nós não somos o status quo. Nós não somos ainda os detentores do poder. O que nós temos a nosso favor? Número, se a gente conseguir a nossa organização. Quando a gente se pergunta, então, qual é a função das esquerdas no terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Veja, o terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva começa com índices sociais piores do que o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O que isso nos conta? Isso nos conta que no capitalismo brasileiro nós tivemos 13 anos, mais ou menos, do PT no poder, aonde a gente teve partos mais avanços. Isso é leve. Pese o fato da forma como as pessoas foram inseridas, 30 milhões de pessoas saíram da linha da política. Só que isso, na história do Brasil, é a exceção que prova a regra. E, gente, função de exceção é provar a regra. Toda linguística aqui sabe, a função da exceção é provar a regra. Esse parco momento que a gente teve, né, minimamente análogo àquilo que foi uma espécie de welfare state no pós-guerra na Europa, que não dura nem uma década e meia. Foi preciso de 6 anos, ou seja, menos da metade do tempo que durou para que ele fosse construído. Não apenas para destruí-lo, mas para ir ainda além e reduzir alguns dos índices macroeconômicos para trás daquilo que foi entregue no final do Fernando Henrique. Lembrando, para as pessoas que são mais novas aqui, que não eram vivas nesse momento, que durante o período do Fernando Henrique era o período dos flagelados da seca, era o período do Betinho fazendo campanha contra a fome. Tá? Nós estamos sob a égide do terceiro governo Lula e as promessas do terceiro governo Lula são as mesmas promessas do primeiro governo Lula, porque tudo que foi construído foi destruído. Por quê? Porque a construção é muito fugaz. Porque o chão é movediço. Porque não adianta eu colocar confeite em cima de um pedaço de bosta que continua sendo bosta. O capitalismo é bosta. Ele é um sistema irreparável. Não existe possibilidade de se reformar um sistema como esse. A única e real possibilidade é a ruptura. Volto, então, na pergunta que nós nos fizemos. Qual a nossa função? A nossa função é avançar essa ruptura. A gente tem que mudar a nossa mentalidade e entender que não basta existir. Resistência é muito bom para barragem, é bom de resistência é castor. A gente tem que avançar. Por que é tão importante avançar? Porque o movimento comunista do Brasil, que celebra seus 100 anos, já teve um momento que ele teve povo e não tinha arma, já teve um momento que ele tinha arma, mas não tinha povo, e nós passamos por um momento que ele não teve nem arma nem povo. Porque a minha geração foi um momento do negacionismo. Foi um momento da queda do socialismo real, foi um momento da história, foi um momento do negacionismo dos partidos. Só que a gente tem que agradecer, e eu me lembro muito aqui dos revolucionários cubanos, quando eram entrevistados, eu perguntava para eles, porra, mas vocês conseguiram vencer com tão pouca gente e tal, além da nossa grande organização, nós temos que agradecer a burrice dos nossos inimigos. Nós temos que agradecer também a burrice, despreparo e a iniquidade dos nossos inimigos. Da exata mesma forma como
Estados Unidos passou 15 anos celebrando o fim da história e perdendo espaço político no mundo global inteiro, e os países colonialistas, França, Alemanha, Grã-Bretanha, todos eles também. E nesse gente, em política não existe espaço vazio, só existe espaço ocupado. Se sair alguém, vai ter outra pessoa. Enquanto esses espaços foram abandonados pelo hegemon do capital, porque ele acreditou que ele tinha ganhado a história, ele acreditou na própria mentira que ele contou, então a China foi pegando de cá, foi pegando de lá. Na Eurásia, a Rússia deu uma crescida, a Turquia pegou um pouco, e o pessoal começou a pensar, porra, se eu conseguir desdolarizar a minha economia, vai ser bom para mim. E todo aquele que tinha sido feito ali pós-pré-compra, voltou a pensar assim, não, eu vou começar a comprar ouro de cá, o outro falou, não, eu vou começar a pegar a reserva de dólar de lá, eu vou desatrelar a minha economia daqui, e a gente voltou de um mundo multipolar. Da exata mesma forma, se o Bolsonaro fosse minimamente competente, ficava ele, ficava os filhos, ficava os netos. A gente sabe muito bem qual é o poder da ideologia. É necessária uma competência gigantesca, ainda assim ela aconteceu, e ainda assim nos abre uma oportunidade. Qual oportunidade? A oportunidade de poder despertar ainda mais as massas num ambiente de menor perseguição. Não é um ambiente de nenhuma perseguição, não. É um ambiente de menor perseguição. Eu não preciso de lembrar aqui aos negros, às mulheres, a quem é LGBT, mesmo de país que vocês vivem. Todos nós sabemos muito bem. Mas eu também não preciso lembrar aqui aos colegas sindicalistas que boa parte de nós foi perseguido durante as nossas carreiras, na greve que nós puxamos, sobre governos que, em tese, deveriam estar do lado dos trabalhadores. Então, a verdade é que, dado os limites, ainda assim, esses limites são mais empurráveis. Uma pessoa empurrando o muro, uma maluca empurrando o muro, 100 pessoas empurrando o muro. A nossa função é empurrar o muro. A função de gente como eu e como Humberto é morder o cachorro. Você passa na rua, tem um maluco mordendo o cachorro, você passa no cara. Se o cachorro está mordendo o humano, você acha normal, você continua. Nossa função é gritar no deserto. Depois de nós, será aquele que nos batizará em espírito. Mas a verdade é que, de fato, o melhor que nós podemos fazer nesse governo é pressão. Pressão popular organizada. Nós precisamos de massificar as nossas vozes. Precisamos de ocupar os espaços políticos. Por quê? Porque nesse ínterim, nesse interregno que vai acontecer aqui, haverão espaços a ser ocupados. Todo mundo sabe do absurdo que é a reforma do ensino. Não basta eu saber do absurdo que é a reforma do ensino. Se eu sou professor, eu tenho que estar no sindicato. Se eu sou aluno, eu tenho que estar organizando. Se eu estou num movimento, num coletivo, eu tenho que organizar a galera e falar assim, bora para a rua e vamos fazer e vamos pressionar. Esta será a nossa função. Quando o próprio Lula diz eu preciso cobrir na rua, ele não fala isso à toa. Ele fala isso porque ele está numa coligação de ao menos 14 partidos. Que vem aumentando os partidos, a tendência de que outros partidos do Centrão ainda entrem, dependendo de como continuar a situação política. O Moro é da base do Lula hoje. A brasileira, que é o presidencialismo de coalizão, ele é feito para que tudo mude permanecendo igual. É a função dele. A função dele é a manutenção do status quo. Por quê? Porque nossa democracia
Primeiro, ela nasce abortada. Qualquer democracia que nasce depois de uma ditadura, passando a mão na cabeça de vagabundo, tá? Torcionário, torturador. Vagabundo não é gente. Torturador não é gente. Todas essas pessoas deviam ter tido muito mais do que o rigor. Tá? Deviam ter julgamento popular. O bom mesmo que tivesse aqui era Bader-Meinhof para fazer o julgamento popular dos nossos nazistas. Isso nunca aconteceu. Nossa democracia já nasce abortada. Mesmo esta democracia abortada ainda é feita para tentar se manter na sua institucionalidade. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que as instituições estão funcionando bem e não sei o quê? Para o justo positivista, não, mas ele vive num mundo de sonhos. Nós não podemos nos dar este luxo. Nós, subalternos, nós oprimidos, nós explorados, não podemos nos dar o luxo de não trabalhar com a realidade. Todos nós sabemos que o neston de crimes que foi cometido durante o período do Bolsonaro, se fosse cometido durante o período do Lula agora, basta o primeiro. O Bolsonaro platinou o Código Penal e o Código Eleitoral brasileiro. Ele platinou, ele fechou com 102%, ele liberou o Yoshi Azul do Código Penal. Tivesse isso acontecido sob a égide de qualquer outro governo de centro-esquerda, no primeiro momento que isso acontecesse, as instituições funcionariam. Por que ela não funcionou? Porque o Bolsonaro governou para uma elite minúscula, elite que a gente não tromba na rua. A gente não precisa achar que a elite para a qual o Bolsonaro governou é o maluco que está naquela avenida ali de cima, com aqueles prédios grandes, chorando dentro da Mercedes, pedindo para abrir comércio. Esse cara não é a elite. Tá? O cara que consegue comprar um carro na concessionária da Mercedes é muito diferente do cara que é dono da rede de concessionárias da Mercedes. É para essa outra elite que foi governar o Brasil. Nós estamos diante da possibilidade de refrear algumas coisas. O Humberto falou isso muito bem. Mas as outras coisas são irrefreáveis enquanto o trem desgovernado do capitalismo continuar seguindo o seu caminho. Para isso, só a organização das massas populares pode levar. Se tem alguma coisa que eu queria que cada um de vocês que está me ouvindo aqui hoje levasse com vocês, é que o trabalho é enorme e que existe espaço para cada um de vocês. Muitas vezes a pessoa procura a gente, me procura o Humberto, procura o Ian, procura o Gelfato, procura a Johnny, Sabrina, seja quem quer que seja, e fala assim, pô, eu queria muito militar, mas eu não sei falar bem em público. Eu não acho que eu teria um bom canal, ou eu não sei ser um bom propagandista. Não precisa. Existe espaço e existe a necessidade em cada canto de cada cidade do Brasil. A maioria das cidades brasileiras hoje em dia tem orçamento participativo. Eu vou dar um exemplo que é fácil, que é no seu bairro. Tá? Muitas vezes na reunião do orçamento participativo, sabe quem que vai? Ninguém. E aí depois o cara olha e fala assim, porra, puta merda, ia ser ótimo se tivesse como fazer alguma coisa nessa rua e tal. Tem. Mas não é só isso. Existem os coletivos, existem os sindicatos, existem os movimentos, existem os partidos. Vai chegar um ponto, e eu tenho fé que vai chegar esse ponto, aonde a gente vai poder discutir linha, aonde a gente vai poder discutir, olha, talvez seja melhor isso aqui do que aquilo ali. Nós ainda não estamos nesse ponto. Nós estamos num ponto em que a gente precisa de redespertar as pessoas para a realidade. A gente tem que tirar as pessoas do chiqueiro da ideologia, onde elas são retroalimentadas à lavagem mais nojenta que o capitalismo pode servir.
Esse é o ponto que a gente está hoje. Se vocês vieram até aqui para a gente ter essa conversa, vocês já deram um passo. Cada um de vocês aqui pode replicar esse passo. Cada um de vocês, nas suas relações sociais, na sua própria forma de militância que vocês vão descobrir, podem se transformar em cada vez mais gente. Se vocês saem daqui e começam a fazer isso, começam a agir nesta direção, vocês estão aplicando a tese 11 do Marx ad Feuerbach. Os filósofos até o presente momento falaram muito do mundo. É preciso mudá-lo. A mudança vem da prática. Uma prática bem informada. Boa teoria revolucionária, boa prática revolucionária. Mas é necessário também a prática. E a prática pode se dar de formas muito diferentes. E a gente tem que entender uma outra coisa, que é uma perspectiva de longa duração. A gente tem que entender que tipo de soberania a gente deseja enquanto povo. O Humberto citou aqui o exemplo da Coreia do Sul, e eu acho o exemplo da Coreia do Sul fascinante. Por quê? Porque a Coreia do Sul é uma sociedade de merda. Se vocês já viram algum filme do cinema coreano, vocês já tiveram algum vislumbre do que é a sociedade coreana. Tá? A verdade é que a sociedade coreana, ela é uma pirâmide invertida, onde um microgrupo domina a sociedade por inteiro, e o restante da sociedade vive em condições da mais abjeta penúria. Procura foto de favela em Seul. Pega o que o governo coreano, tradicionalmente composto de ditadores títeres dos Estados Unidos, desde o General MacArthur, faz com os movimentos sociais. Olha a glorificação que eles têm que fazer de apartamento de 3 metros quadrados. Eu tenho 3,5 metros quadrados. Eu não caso no apartamento de 3 metros quadrados. Tá? Esta sociedade é soberana para quem? Qual é a real soberania da Coreia do Sul? Humberto deu um outro exemplo que eu acho que é interessante a gente pensar, Embraer. Embraer é uma das nossas joias. Embraer gera uma cadeia produtiva gigantesca. A Embraer, se a Alemanha não deixar, não coloca um avião para voar. Nenhum. Nós não fabricamos giroscópios. Avião nenhum voa sem giroscópio. Se a gente perde os giroscópios que a gente compra dos Estados Unidos e da Alemanha, o avião não sobe. Isso é dependência. Vocês já pensaram que, vamos imaginar que chega um ET aqui amanhã e fala assim, agora vai fazer a revolução. Os outros estão revolucionando. Volta, Brasil. Nós voltamos, nós não temos controle do nosso próprio grid energético, nós não temos controle do nosso próprio grid de telecomunicações. Literalmente, os caras desligam a gente da tomada. Eu posso falar que uma nação dessa é soberana? A nossa segunda será a nossa real independência. Nós ainda não tivemos a nossa real independência. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como que isso funciona historicamente. Por que isso funciona assim? Isso funciona assim porque deu errado? Não. Isso funciona assim porque deu certo. O plano do colonialismo sempre foi um espelho quebrado. O plano do colonialismo é vender para o colonizado a ideia de que a sua sociedade será um espelho da sociedade colonizadora, mas esse espelho é um espelho deformado. Esse espelho nunca é completo. A assimilação nunca é permitida. Se vocês pegarem para ler as leis de assimilação, eu não estou inventando o termo, tá? Chama lei de assimilação. Tá?
do Império Colonial Português, por exemplo, vocês vão ver que tem limites, tá? Existem limites. A mesma coisa ocorria na Argélia, ou no Marrocos, ou em qualquer colônia da Ásia. Por quê? Porque este é o plano do colonialismo. Se o colonialismo deu errado para nós, é porque ele funcionou para eles. Este sempre foi o plano. Ninguém na história da humanidade abandonou o poder por vontade própria e o entregou. Revolução Francesa não foi uma petição no Avaz. Ninguém nunca chegou na terça-feira de manhã e falou: a chave de Roma fica ali atrás, o banheiro é o terceiro da esquerda, a gente se reúne na quarta. Toda ruptura que existiu foi uma ruptura violenta. Por quê? Porque quem está no poder se apega ao poder e não entregará o poder. Nós temos uma facilidade gigantesca de perceber isso historicamente. É muito fácil eu ligar a televisão no Discovery Channel, ver um documentário sobre o Egito e falar: que absurdo aquele maluco ali empurrando aquela pedra. Por que ele não dá uma pedrada nesse faraó, filha da puta? 8 horas da noite. Deixa eu dormir, porque eu tenho que pegar 3 horas de ônibus para trabalhar 8, para pegar mais 3 horas para voltar. A gente consegue ver o grilhão muito fácil no outro. E nós não temos nada a perder a não ser os nossos grilhões. É isso que a gente precisa entender. Então, a nossa função é nos organizar para que a gente possa deixar de resistir e começar a avançar. Eu termino aqui minha primeira fala. Muito obrigado. Assim, ó, a gente vai começar agora o encerramento. Eu vou passar a palavra para o Humberto e para o João, mas antes, a gente quer, em nome do Sindicato dos Bancários aqui de Novo Hamburgo, em nome da comunidade Novo Hamburgo e região, né, porque sempre tem gente de outras cidades, agradecer, né, pela explanação, né, pela aprendizagem que a gente teve hoje, e dizer que, quando a gente fala em sindicatos dos bancários, somos classe, somos trabalhadores, né? Então, estamos em todos os lugares, estamos nas escolas, estamos nas farmácias, estamos em todos os lugares. Informação, ela tem que ser divulgada, não basta vocês ouvirem e não replicarem. Então, convidamos a vir em outros eventos aqui do sindicato e dizer que a esquerda está aí e vamos continuar a luta, né? E agradecer, então, imensamente a presença de vocês. Muito obrigada. Vou passar, então, a palavra. Quem quer falar? Quem quer se despedir primeiro? Mas, assim, eu vou ser breve. Eu sei que a gente está cansado, já é tarde da noite. A maior parte de nós trabalhou o dia inteiro. Mas, assim, eu só tenho a agradecer ao sindicato. Eu só tenho a louvar esse tipo de iniciativa. Tá? O que o sindicato está fazendo aqui é algo muito importante, porque extrapola as paredes do sindicato. É uma inserção do sindicato na comunidade, né? Porque a gente estava falando em off ali, o sindicalismo no Brasil foi brutalmente atacado, né? E hoje a gente está vendo os sindicatos num esforço de organização para se manter, ou até mesmo para conseguir espaço de crescimento. Então, esse tipo de iniciativa que mostra para a comunidade que o sindicato ele não está aí apenas para defender os interesses de uma categoria específica, porque todo sindicato é uma espada de luta para os trabalhadores. Claro que eles vão defender os interesses em específico da categoria. Agora, eles defendem todos os trabalhadores. Né? A gente gosta muito de falar dos nórdicos, não sei o quê, liberalzinho adora falar das leis trabalhistas, né? Só tem um ponto que a galera esquece, do nível de sindicalização desses países. Claro que com o desmonte do welfare state isso vem caindo, mas, por exemplo, a Suécia chegou a ter 80% dos trabalhadores sindicalizados. Então, assim, a construção dos direitos dos trabalhadores no capitalismo também passa pela atuação dos sindicatos.
né? A gente estava antes comentando aqui, os livros mais antigos de economia, dos anos 70, 80, os economistas liberais escreviam capítulos e capítulos a respeito da atividade dos sindicatos na construção dos salários. Hoje isso está se perdendo, porque é mundial este movimento de enfraquecimento dos sindicatos, a ponto dos economistas liberais já não considerar mais isso, ou não considerar da maneira que consideravam. Então, eu quero louvar a iniciativa, quero agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar falando com vocês. O pessoal lotou, isso aqui ficou muito bonito, ficamos até o final. É sempre um prazer muito grande estar com o meu camarada João, aprendo demais com ele. E vida longa é esse tipo de iniciativa, tá? Eu sei que prata da casa não dá tanto gosto assim de chamar, mas podem me chamar, eu estou aqui em Osório, alguns quilômetros daqui, eu venho sempre com o maior prazer, tá? Se vocês aí na atividade de vocês também quiserem ouvir alguma palavra da gente, tragam o João, mas se não puderem trazer o João lá de Minas, o camarada está aqui em Osório, tá? E no mais, gente, assim, para quem eventualmente não me conhece, então, eu sou Humberto Matos, eu atuo com agitação e propaganda nas redes, tem canal no YouTube, mas eu também estou em todas as outras redes, né? Inclusive na de dancinhas lá da China, inclusive na de streamers de gamers, estamos jogando nas 11, né? Eu sou tiozão, assim, que nem o João, né? Lá do início da década de 80, né? Que eu falo com meus alunos, já fiz 15 anos, né? Algumas vezes, mas assim, eu gosto muito de também estar me mantendo sempre junto com esse pessoal, que eu disse. Eu sou um professor experiente, mas eu sou um militante ainda ganhando experiência. Tá? Agradeço demais a participação de vocês. Acho que tivemos um debate riquíssimo. Tá? Saio daqui energizado, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que me abordam. A gente está lá produzindo conteúdo, né, João? A gente vê likes, a gente vê views, mas a gente não sente calor humano, a gente não vê brilho no olho. E quando a gente sai na rua e vem aquela pessoa dizer, poxa, me radicalizei por tua causa. Poxa, Humberto, isso revigora o trabalho da gente. Claro que a gente precisa do dinheiro para poder viver, mas não é isso que alimenta a nossa chama de continuar acreditando nessas coisas que a gente fala. E o que nos mantém acreditando nessas coisas que a gente fala é o brilho do olho das pessoas, é a capacidade de fazer essas mediações para construir consciência de classe na classe trabalhadora. E eu acho que o que hoje nós fizemos aqui foi fundamental nesse processo, que é um processo lento, um processo difícil, cheio de idas e vindas. Como o João falou, a gente não está fazendo pela nossa geração, a gente está fazendo pelos que vão vir e pelos que nos antecederam. Né? Eu não sou otimista a ponto de achar que eu vou vivenciar a Revolução Brasileira. Né? Mas eu tenho certeza que se ela acontecer, e ela vai acontecer, esse trabalho que a gente está fazendo agora é determinante para que ela aconteça em algum momento. Então, eu só tenho a agradecer, gente. Muito obrigado. Então, primeiro contar uma coisa para vocês, que os liberais nunca contam que a Suécia tinha colônias, tá? A Suécia também tinha colônias. A Suécia tinha colônia na Ásia, a Suécia tinha colônia na África, tá? Não só a Suécia, a Dinamarca também. Então, muito do que acontece é escamoteado, né? Eu gosto muito de um escrito muito curto do Benjamin. O Benjamin vai falar no texto sobre a história que os mortos estão a perigo. Enquanto a gente não conseguir defendê-los, né, dos ataques que os vivos fazem contra o seu trabalho. Né? Nós aqui estamos defendendo os mortos que vieram antes da gente, estamos defendendo os nossos próprios, estamos defendendo os que não nasceram ainda. Não existe no mundo nenhum trabalho melhor. Não tem nada que vai me dar mais alegria, mais tranquilidade, que deixa minha cabeça pesar à noite no travesseiro com mais tranquilidade do que saber que naquela ponte gigante que a gente vai construir, eu sou um grãozinho de areia ali no meio. Então, assim, eu agradeço demais ao sindicato, a todos vocês que estão presentes,
A vocês que estão nos vendo pela internet, não puderam estar presente, a vocês que nos vão ver depois no meu canal, no canal do Humberto, e a todos vocês que vão ver esse vídeo um dia, ou que vocês que estão aqui vão contar. Por quê? Porque nós todos estamos interligados numa única e mesma construção. Essa construção é o que salva a raça humana da raça humana. É essa construção que a gente, nós, povo, estamos lutando por ela continuadamente há centenas de anos. Então, assim, ser uma parte desse elo, dessa corrente, para mim, é uma alegria enorme. Eu acho que se o conhecimento ele não tem função social, ele não serve para absolutamente nada. Todos nós que nos tornamos professores porque nós ganhamos de alguém um conhecimento tão modificador da nossa existência que a gente virou e falou, isso me tocou de uma forma tão brutal que eu quero poder dar isso para uma outra pessoa no futuro. Todo mundo que é professor passou por esse momento. Todo mundo que quer estudar para ensinar para alguém passou por esse momento. Pode ser com um amigo, pode ser com um parente, com um pai, com um companheiro, não importa. Teve algum momento que alguém te falou uma coisa e aquilo bateu em você de uma forma tão louca e aquilo te levou a um grau de humanidade tão grande. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós temos que ressocializar a humanidade. Esse é o nosso trabalho. Né? Nós somos completamente apaixonados por seres humanos. E, em última instância, é isso que nós somos. E é uma alegria e uma honra para mim poder estar aqui com vocês, para a gente poder dividir esses momentos. Vocês não têm noção do quanto eu e o Humberto aprendemos com esses momentos. Vocês não sabem, vocês podem achar que vocês vão sair felizes. Pô, foi legal, vi fulano, conheci fulano, vi meus amigos, foi legal. Acredita em mim, eu e o Humberto somos caras que vão voltar para casa mais felizes aqui hoje. A gente volta com a sensação de que tudo aquilo que a gente se dedica vale a pena. Vale a pena demais e cresce para um caminho. Então, eu quero agradecer demais a todos vocês presentes e quero parabenizar o Sul por ter sido a plateia mais metaleira que eu já tive. Eu vou não, é sério. Incantation, Cannibal Corpse, a camarada com Dark Throne, Transylvanian Hunger Cold, Your Hunters Are So Cold. Então, porra, Decretos também. Mas assim, de coração. Quer ver se estou vendo baixo também, Pô, não, depois vai acontecer, prometo acontecerá. Mas é isso, gente, assim, de coração. Vocês não têm noção da dívida eterna de gratidão que nós temos com vocês. Né? Obrigado, muito obrigado, tá? Camarada da UP tá ali com a verdade, né? Quem quiser dar aquele pulo ali, ajuda os meninos que estão distribuindo ali o jornal a troco de dinheiro, porque eles têm que manter a UP também, tá? Então, é isso, a distribuição por R$2, tá? Agradecer mais uma vez ao pessoal do sindicato, que trouxe a gente com tanto carinho, que defendeu a gente nas redes sociais, que bancou trazer dois caras que não tem o menor problema de dizer somos comunista pra caralho, se reclamar a gente fica mais. Né? Então, assim, não é todo sindicato que faz isso. E é muito bom saber que o peleguismo também vem sendo afastado do sindicalismo brasileiro. Né? Porque o sindicalismo brasileiro sofreu demais. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado a todos e boa noite. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem Paraíso dos Cupom. Tem cupom para um
caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. Assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde